Glória a Deus, amém? Como é maravilhoso nós podermos estar num ambiente como esse, um ambiente de glória, não é verdade? Um ambiente onde a glória do Senhor tem se manifestado, onde o Espírito de Deus, Ele demonstra a sua presença nesse lugar, glorificando, exaltando ao Senhor com a sua presença. Estar no lugar da glória de Deus, estar no lugar da presença de Deus é o melhor lugar em que nós podemos estar, sim ou não? Não é verdade? Não há melhor lugar do que o lugar onde a glória de Deus ela opera, onde a glória de Deus ela se manifesta. A Bíblia nos diz lá em Mateus capítulo 17, também Marcos 9, Lucas 9, que houve uma ocasião em que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele se transfigurou diante de Pedro, Tiago e João. A glória de Deus ela pôde ser vista pelos discípulos como em nenhuma outra ocasião como naquela. E diz a palavra de Deus que a glória era tanta que o rosto de Jesus ele se transfigurou. As suas vestes elas se tornaram brancas como a neve. A glória de Deus estava naquele lugar. A Bíblia nos diz que naquela ocasião Elias e Moisés também compareceram. E Pedro, ele toma a frente e ele diz assim: olha, Senhor, bom é estarmos nesse lugar. A glória de Deus estava ali. Façamos 3 cabanas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, e vamos permanecer nesse lugar. E sabe, talvez para surpresa dos discípulos, Jesus disse: nós precisamos descer e nós precisamos ir a outros lugares aonde eu ainda não cheguei. Sabe, nós entendemos que o lugar da glória de Deus, esse mover, ele é maravilhoso. Nós gostamos disso, não é verdade? Nós gostamos desse ambiente de glória. E pensando sobre isso nesses dias, eu dizia ao Senhor: Senhor, como o Senhor tem manifestado a sua presença no nosso meio, nos nossos cultos, nas nossas células. A cada dia nós temos ouvido testemunhos da tua presença no nosso meio. A cada dia nós temos visto pessoas nascendo de novo. A tua glória está entre nós. E o Espírito do Senhor então começou a falar o meu coração. E ele ministrava o meu coração dizendo assim: olha, é bom estar num lugar onde o fogo queima. É bom estar num lugar onde a glória ela se manifesta, onde a glória ela opera. Mas e quando o mover passar? Porque olha, o mover ele passa, irmãos. Daqui a alguns instantes nós vamos tornar para os nossos lares. E essa glória que nós estamos experimentando aqui, ela não será experimentada na mesma intensidade. E o Senhor então começou a falar no meu coração dizendo: olha, vocês não podem viver pelo mover. Escute bem isso. Vocês não podem viver pelo mover, mas vocês precisam viver pautados pelos meus princípios, declarados na minha palavra. Você pode dizer amém? Então nós precisamos entender que quando o mover passa, se nós não estivermos estribados nessa palavra, a palavra de Deus, se nós não formos guiados pelos princípios que Ele mesmo estabeleceu na sua palavra, você pode ter certeza que ainda que nós possamos experimentar coisas extraordinárias quando nós estamos juntos, nós não viveremos o propósito de Deus para a nossa vida. E é exatamente sobre isso que nós queremos compartilhar uma palavra nessa noite. É uma palavra que há algum tempo nós já ministramos, mas o Senhor trouxe ela ao meu coração para que nós pudéssemos relembrar aquilo que Ele já nos falou, porque nós precisamos permanecer no caminho, amém? Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus capítulo 12. Esse texto vai ser projetado aqui para nós.
Mas abra a sua Bíblia, Hebreus capítulo 12, os versos 2 e o verso 3. Talvez alguns de vocês estejam sentindo falta da pastora. É porque hoje ela está ministrando lá na Ebenezer Camaragibe. Amém? Hebreus capítulo 12, versos 2 e 3. Você está com sua Bíblia aberta, amém? Glória a Deus. Agora olha para cá e vamos ler juntos esse texto que está projetado para nós. Juntos, vamos lá? Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Você pode dizer amém? Aleluia. Olha para essa pessoa linda que está ao seu lado e diga assim para ela: sem paixão você não pode alcançar o seu propósito. Aleluia. E dentre os tantos princípios estabelecidos pelo Senhor na sua palavra, para que nós possamos guiar a nossa vida, hoje nós queremos compartilhar acerca do princípio da paixão. Irmãos, as pessoas apaixonadas, elas superam os obstáculos que provocam a desistência dos não apaixonados. Muitos de nós temos sonhos na nossa vida, mas nem todos conseguimos realizá-los. E é preciso entender que muitos dos nossos sonhos, eles não são realizados, não é porque não seja a vontade de Deus, mas porque nós, diante dos obstáculos, diante das dificuldades, muitas vezes simplesmente desistimos. É como se nós não fôssemos apaixonados o suficiente para que nós pudéssemos desfrutar do objeto do nosso desejo. Então, pessoas que não são apaixonadas facilmente desistem dos seus sonhos. E por que não dizer dos sonhos de Deus para a sua vida? Quando nós olhamos para Jesus Cristo, nosso Senhor, nós percebemos nele um homem cheio de paixão. O nosso Senhor Jesus, ele era um homem apaixonado pelo propósito de Deus na sua vida. A Bíblia nos diz que na sua oração, lá no Getsemane, o intento da sua paixão é revelado. A Bíblia nos diz que Jesus se encontrava, por aquela ocasião, em uma tremenda agonia na sua alma. E ele orava ao Senhor, ele dizia: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja o que eu quero, mas aquilo que tu queres. Você pode dizer amém? Às vezes, irmãos, nós vamos no nosso coração fazer projeções. Nós temos os nossos desejos, e o Senhor tem uma vontade e um propósito para a nossa vida. Naquele momento, o homem Jesus, ele queria desviar da cruz, porque ele sabia o que lhe esperava. Mas naquele momento aqui, a Bíblia nos revela exatamente esse intento da paixão do Senhor, quando ele diz: Senhor, contudo, não seja o que eu quero, mas que seja o que tu queres. O Senhor Jesus, ele veio da parte de Deus para realizar a troca divina, a nossa pecaminosidade pela sua retidão. Como eu costumo dizer, Jesus, ele morreu a nossa morte para que nós vivêssemos a sua vida. Ele veio para dar a sua vida em resgate de muitos, diz a sua palavra. Então ele veio da parte de Deus e o seu propósito era claro. Mas isso, irmãos, custou cada grama da sua paixão. E Jesus, ele é o nosso exemplo supremo. Jesus, ele é, sabe,
aquele em que os nossos olhos devem estar fitos, como diz a Bíblia. Devemos olhar sempre para Ele, amém? A Bíblia diz, olha, Ele é o autor e Ele é o consumador, Ele é o princípio e Ele é o fim. Os nossos olhos devem estar nele. E sabe o que é que nós aprendemos aqui com Jesus? Que paixão é pré-requisito para nós cumprirmos os propósitos de Deus na nossa vida, amém? Nós precisamos ser apaixonados por aquilo que Deus tem para cada um de nós. Entendamos uma coisa como igreja do Senhor: os planos do Senhor, eles não poderão ser atingidos pelos fracos, pelos tímidos, pelos fracos de intenção. O Senhor, Ele tem propósitos para a sua vida, para a minha vida, Ele tem propósitos para a nossa vida como igreja. Mas como mesmo Ele declarou na sua palavra, o reino de Deus, ele é tomado à força, irmãos. Então é preciso sermos apaixonados. Alguém disse que a paixão, ela é a força direcionadora que leva o homem a passar pelos obstáculos que estão no seu caminho rumo à vitória. Muitos simplesmente vão desistir, mas os apaixonados seguirão adiante. Eles não desistirão, eles não se deixam paralisar pelos obstáculos e pelas dificuldades. E paixão como a de Cristo surge no seu coração quando você descobre que a causa pela qual você vive, ela é digna para que você possa morrer por ela. Em outras palavras, se você encontrar um motivo ou uma razão pelo qual você esteja disposto a morrer, você encontrou o propósito da sua vida. E é nisso que você deve aplicar a sua paixão. Você nunca alcançará os seus alvos se você não estiver apaixonado por eles. Porque olha, situações contrárias, elas sempre vão surgir. Você deve ir para o lugar onde você permite que a paixão exploda dentro de você. Onde de fato a paixão ela queime. Onde você seja consumido por aquilo que o Senhor projetou dentro do seu coração. E falta de paixão significa falta de desejo. Você simplesmente não quer o suficiente. Você simplesmente não deseja o suficiente. Sabe, entenda uma coisa: nós não desistimos simplesmente porque as situações são difíceis. Nós não desistimos porque as situações são contrárias. Nós não desistimos porque nós temos obstáculos, mas nós desistimos porque não somos apaixonados o suficiente. Você consegue imaginar uma situação mais difícil do que a de Jesus no Getsêmani? Do que a de Jesus na cruz? Onde Ele levou sobre si o seu pecado, o meu pecado e o pecado de todo homem, toda mulher, de todos os tempos e de todas as eras. Mas Ele foi apaixonado o suficiente para ir até aquela cruz e dar a sua vida pela minha vida e pela sua vida, amém? Muitas pessoas, elas não alcançam os seus alvos, o propósito de Deus para a sua vida, porque elas não são ferventes o suficientes em relação a eles. Olha que coisa interessante. John Maxwell, ele disse assim, olha, a grande coragem de um líder em cumprir a sua visão vem de paixão e não de posição. Você já parou para pensar que muitas vezes nós damos algumas desculpas esfarrapadas para nós mesmos, porque nós não estamos vivendo aquilo que nós desejaríamos viver, porque simplesmente nós não estamos numa posição que nos possibilite viver aquilo que desejamos? Quando na verdade o problema não é posição, mas sim paixão. Nos falta paixão para seguir adiante. Nos falta paixão para viver aquilo que Deus tem para nós. O Senhor, Ele disse na sua palavra, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Você pode dizer amém? Mas o Senhor também disse na sua palavra, mas olha, de todo o coração.
Não é apenas necessário buscar o Senhor, mas é necessário buscá-lo de todo o coração. O que a palavra de Deus está dizendo para nós é: muitos não encontram o Senhor porque não buscam de todo o coração. Esse é o tipo de busca que vai nos possibilitar encontrar o Senhor. Então nós precisamos entender aqui, olha aqui, nós precisamos verdadeiramente dar um basta em buscas de meio coração, irmãos. O nosso coração, ele precisa ser íntegro, ele precisa ser completo na nossa busca pelo Senhor. Pessoas que não são completamente apaixonadas pelo Senhor, elas ficarão pelo caminho, porque o mundo lhe será mais atrativo, porque os encantos do mundo serão mais desejosos. Então, se nós quisermos viver o propósito de Deus para a nossa vida, nós precisamos colocar paixão naquilo que o Senhor estabeleceu para mim e para você. Você pode dizer amém? Então busque de todo o coração. É preciso rasgar o véu do reino celestial. Olha, é preciso destruir fortalezas. É preciso romper as barreiras. É preciso você gritar pela sua vitória e seguir adiante. É preciso liberar o poder de Deus que está dentro de nós. A Bíblia vai dizer para nós que não há recompensa alguma para o homem preguiçoso, irmãos. E muitas vezes é exatamente assim que somos, porque dá trabalho conquistar os nossos sonhos, ou os sonhos de Deus para a nossa vida. Então nós precisamos empenhar paixão. A Bíblia vai dizer para nós, olha, não há colheitas para os lentos. Não há produtividade sem paixão. Se você não for apaixonado por aquilo que você faz, você não será produtivo. Ainda que você possa dar algum resultado, mas necessariamente você não será produtivo. Mas quando você faz algo com paixão, você não precisa que ninguém esteja olhando para você para que você faça aquilo que você sabe que você precisa fazer. Mas quando você não tem paixão, você trabalha por supervisão. Alguém tem que estar com os olhos em você para que você possa cumprir com o seu propósito. Sem paixão, irmãos, nós não vamos muito longe. Para eu e você, para nós sermos ganhadores de almas, você é obrigado a ter paixão por elas. Se você não tiver paixão por almas, nós não vamos alcançá-las. E aqui eu começo a talvez entrar naquilo que eu me propus a compartilhar com você nessa noite, daquilo que o Senhor colocou no meu coração. Porque olha, nós vamos nos acostumando com a glória. Nós vamos nos acostumando com a presença. É maravilhoso estar num ambiente como esse. Foi exatamente isso que Pedro disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui, bom é estarmos nesse lugar. Façamos 3 cabanas, vamos permanecer nesse lugar. E o Senhor então disse: olha, ainda existem muitas outras aldeias em que eu preciso chegar. É preciso descer. Meus amados irmãos, se você e eu não formos apaixonados por almas, nós não vamos ganhá-las. Você começa agora a entender por que é que muitas vezes nós não ganhamos vidas para Jesus, porque nós não somos apaixonadas por ela. A paixão de Jesus por você fez com que Ele deixasse a sua glória. A paixão de Jesus por você fez com que Ele deixasse o teu conforto celestial para vir a um mundo ferido pelo pecado, a fim de lhe salvar. A Bíblia vai dizer para nós assim: olha, Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo e tomou a forma humana e assumiu a morte de cruz. Se de fato isso não queimasse no seu coração, Ele não deixaria a sua glória para vir ao mundo, para poder ir à cruz no seu lugar e no meu lugar. Então isso demonstra para nós que nós devemos ser zelosos, nós devemos ser envolvidos na obra do Pai, nós devemos procurar e salvar aquele que está perdido, amém? Irmãos,
Entenda, nenhum preço é tão alto para pagar, nenhuma distância é tão longa para viajar, nenhuma situação é desconfortável na esperança de ganhar uma alma para Cristo. A sua própria palavra vai declarar para nós, olha, que uma vida, ela vale mais do que o mundo inteiro. E isso deve queimar dentro de nós. Nós precisamos deixar esse fogo queimar dentro do nosso coração. Nós precisamos ser apaixonados pelo reino de Deus. Amém? Nós precisamos ser consumidos por esse fogo do Senhor. Então eu quero dizer algo para você nessa noite. Não se deixe dominar pelos seus medos. Não se deixe dominar pelas suas fobias, pelas suas ansiedades. Não se deixe dominar pelas incertezas do amanhã. Mas seja intenso, seja apaixonado pelo Senhor, pela sua glória. Seja apaixonado pelo seu reino. Às vezes nós vamos olhar para as nossas mãos, nós não temos muito o que oferecer, mas se você tiver um coração, irmão, que queima na presença do Senhor, e você colocar o seu coração diante do Senhor, Ele terá tudo de você. E muitas vezes nós achamos que nós não podemos fazer porque nós não temos recursos. Quando na verdade o que nós não temos é paixão. Às vezes você pode dizer assim, olha, existem tantas pessoas passando fome. Eu queria tanto poder ajudá-las, eu queria tanto poder dar uma cesta básica, mas eu não posso. Eu não estou dizendo que isso não é verdade. Mas já parou para pensar, passar pela sua mente que você pode dar um prato de comida para alguém? Então você pode não dar uma cesta, mas você pode dar um prato de comida. Você pode fazer alguma coisa. Eu posso fazer alguma coisa. Então na verdade nós vamos perceber que o nosso problema não é recurso, o nosso problema é paixão. Nós não somos apaixonados pela causa do reino muitas vezes. E aí nós vamos nos deixando levar pelos nossos medos. Mas e se eu fizer isso? Vai comprometer isso? E como será amanhã? E nós precisamos simplesmente nos lançar e sermos apaixonados por Ele. Nessa hora existem pessoas que estão nas garras de Satanás. Existem pessoas que têm as suas vidas presas, estão tendo suas vidas destruídas. E eu e você podemos fazer a diferença, amém? Se nós formos apaixonados por elas. Então, como é que nós podemos de fato experimentar e viver essa paixão? Diga assim comigo, a visão é o catalisador da paixão. Essa palavra catalisador vem do grego catálisis, que significa decomposição ou dissolução. O catalisador tem a capacidade de acelerar uma reação, de acelerar um processo. E com isso eu quero dizer para você o seguinte, olha, paixão deriva de visão. Isso significa dizer o seguinte, olha, algumas pessoas elas não são apaixonadas porque simplesmente sua visão é pequena. Se a sua visão ela for pequena, as suas ações serão pequenas também. Se a sua visão ela for limitada, as suas ações elas serão limitadas. Se você de fato olhar adiante e achar que você não pode, você não poderá. Porque a depender da nossa visão, nós teremos os processos da nossa vida acelerados ou paralisados. E entenda uma coisa, quando a nossa visão é pequena, Deus não pode estar nelas, porque Ele se envolve em projetos grandes, irmãos. Com isso, eu não estou dizendo que Deus Ele não dá atenção a pequenas coisas. Mas que eu quero de fato é que você tenha a sua mente ampliada nessa noite, que você possa entender o seguinte, olha, Deus é grande e Ele faz coisas grandes, amém? Quantos creem que Deus é com você nessa noite? Diga amém. Spurgeon, ele disse assim, olha, se Deus é com você, então faça os seus planos grandes, porque Ele é grande.
Nós não podemos nos paralisar e nos limitar diante dos obstáculos da nossa vida. Mas nós precisamos ter uma visão que vai além daquilo que se projeta diante dos nossos olhos. Nós fomos chamados para sermos produtivos no reino de Deus. Então, olha, nós precisamos deixar que a paixão se manifeste dentro de nós. Nós precisamos deixar que a paixão ela possa consumir o nosso coração. Jesus, ele disse assim, olha, o nosso Pai, o meu Pai, ele é glorificado quando vocês dão muito fruto. Irmão, nós precisamos entender uma coisa. Quando nós estamos aqui reunidos e nós estamos adorando e declarando que ele é santo, que ele é glorioso, que ele é majestoso, sabe, tudo isso é aceito diante do Senhor. Mas a palavra de Deus está dizendo, vocês precisam ter uma visão que vai além. Vocês precisam entender que quando vocês dão fruto, é que o meu Pai é glorificado. Se nós ficarmos simplesmente no mover, e nós não formos adiante, e nós não resgatarmos aquelas pessoas que estão presas nas garras do diabo, o Pai não será glorificado, porque essas pessoas terão a sua condição eterna distante de Deus. Então eu e você precisamos deixar que a paixão do Senhor se manifeste em nós, amém? Então olhe para essa pessoa que está ao seu lado e diga assim a ela: dê ao Senhor o controle da sua vida. Você já parou para pensar que nós temos uma revelação que nos é dada pela santa palavra do Senhor, que haverá um dia em que o nosso Senhor Jesus Cristo ele virá, amém? E agora ele virá não mais para salvar, mas ele virá para julgar. E aqueles que não têm a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, eles terão a sua eternidade condenados, distante do Senhor. Se nós compreendermos de fato essa verdade, nós precisamos entender que, olha, adoração morna, pregadores mornos, líderes mornos, ações nossas mornas são uma tragédia. Eu quero que você entenda isso comigo. Olha, nós não podemos simplesmente nos limitar a ficarmos aqui adorando o Senhor nesse momento tão glorioso que eu gosto muito, enquanto pessoas estão indo para o inferno. Isso é uma tragédia. E nós temos uma responsabilidade de abrir os olhos, assim como alguém um dia anunciou o Evangelho para nós e os nossos olhos foram abertos. Então eu preciso ser consumido por isso, você precisa ser consumido por isso. A Bíblia vai nos ensinar que pregações apaixonadas derretem até os corações mais duros. Uma adoração apaixonada, ela libera a presença de Deus. E nós precisamos levar essa glória que está aqui nesse lugar a lugares onde a sua glória ainda não foi manifesta. Esse é o chamado do Senhor para a nossa vida, amém? Amém? Então, olha, as promessas de ganhar a Cristo, de ganhar essa geração para Cristo, elas dependem da tua paixão, da minha paixão. Elas dependem do fogo que queima no nosso coração. Ela depende daquilo que consome o nosso ser. Então, olha, não importa se você é jovem, se você é velho, não importa quantos anos de crente você tem, se o desejo do seu coração é ver Jesus honrado pelo mundo, o Espírito Santo de Deus, ele vai usá-lo poderosamente. Diga amém. Agora, isso precisa aquecer dentro do teu coração. Isso precisa queimar dentro do teu coração. Deixe o fogo da paixão te consumir e persevere. Olhe para essa pessoa que está ao seu lado e diga para ela: você é capaz. Deus tem um grande plano para você. Diga assim: olha, existem pessoas lá fora que estão esperando a tua ministração, o teu toque, a tua paixão, amém?
Então nós precisamos, irmãos, sermos apaixonados, ousados e corajosos, para que essa glória, ela possa alcançar aqueles que ainda não foram alcançados. Nós precisamos ter paixão no nosso coração. Entenda comigo, a paixão, ela atrai. Pessoas apaixonadas atraem as demais, seja para o bem ou seja para o mal. Pessoas empolgadas, pessoas apaixonadas, elas estão sempre cercadas de pessoas. Você vai encontrar pessoas de todo tipo. Você vai encontrar aquelas pessoas do tipo que dizem assim: olha, ninguém me visita, ninguém vem até mim, ninguém me dá atenção, ninguém olha para mim, ninguém me chama, eu não sou amado, eu não sou benquisto. E por consequência disso, são pessoas que deixam de desfrutar o melhor do Senhor para as suas vidas. Entenda uma coisa, ainda que tudo isso possa ser verdade, isso não é razão para que você não viva o propósito de Deus para a sua vida. Amém? Sabe, muito disso acontece simplesmente porque nos falta paixão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Pessoas apaixonadas, pessoas que têm uma razão, um propósito de vida, elas não se embaraçam com coisas desse tipo. Elas não têm tempo a perder, porque elas estão focadas no objeto da sua paixão. E elas não vão simplesmente paralisar porque alguém resolveu não amá-la, porque alguém resolveu não chamá-la, porque alguém não foi visitá-la. Não, ela não tem tempo a perder com essas coisas. Nós não paramos quando somos apaixonados, sabe, para querer simplesmente ficar culpando os outros, porque nós temos uma razão pelo que nós vivemos, que é a mesma razão pela qual nós estamos dispostos a morrer. Entenda, a paixão é uma das maiores armas na nossa vida. Seja apaixonado. Olha o que a palavra está dizendo para mim e para você: olhe para Cristo. Você não tem que ficar olhando para mim. Você não tem que ficar olhando para o teu líder de célula. Mas você tem que olhar para Cristo. Isso não significa dizer que nós não devamos ser exemplo. Não é isso. Mas a palavra está dizendo que Ele é o autor e o consumador da nossa fé. É nele que os nossos olhos devem estar fitos. Amém? Se os nossos olhos estiverem em Cristo, a sua paixão vai aquecer a nossa paixão, vai aquecer o nosso coração. Se eles estiverem mornos, eles serão aquecidos. Quando pessoas virem a paixão nos seus olhos, elas irão escutar as suas palavras. Porque pessoas apaixonadas, elas atraem. Como também pessoas que não têm paixão, elas repelem as outras. Quando você tem alguém, irmão, que é empolgado, você diz assim: eu nem tenho tanta empolgação assim, mas só pela tua empolgação eu vou com você. Nós precisamos ser apaixonados pelo reino de Deus, amém? Então, diante disso, deixa eu compartilhar aqui com você acerca de 3 paixões. A primeira delas, diga comigo: promessas. Seja um apaixonado pela promessa de Deus. Quantos aqui tem promessas de Deus na sua vida? Levante uma de suas mãos. Seja apaixonado pelas promessas de Deus. Às vezes, toda circunstância dirá que não há possibilidade dessa promessa se cumprir. Racionalmente falando, muitas vezes, essa promessa, ela é impossível. A Bíblia vai contar isso para nós na vida de muitos homens e mulheres. E eu queria compartilhar rapidamente sobre a vida de Ana, que foi a mãe de Samuel. A Bíblia diz em 1 Samuel que Ana orou com paixão.
ela era estéril. Ela não podia gerar filhos, mas ela desejava ter um filho. E a Bíblia diz que ela ora com tanta intensidade, que ela ora com tanta paixão, que ali o sacerdote da época olha para ela e identifica nela como alguém que estava bêbada, porque é muito provável que naquela intensidade de oração, é como se ela estivesse empenhando ali de fato, sabe, todas as estruturas do seu ser. E ela talvez não estivesse assim, muito bem comportada, muito bem normal. Sabe o que é que a Bíblia vai dizer para nós? Que Deus curou a esterilidade de Ana e deu a ela o grande profeta Samuel. Se você tem promessas de Deus, você precisa ser apaixonado por essas promessas. Você deve ser intenso por essas promessas. Você não pode desistir dessas promessas. Você precisa ser perseverante nessas promessas, porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir, amém? Sabe por que muitas pessoas são estéreis espiritualmente falando? Sabe por que muitas pessoas elas não geram outros para Cristo? Porque elas não têm paixão. A Bíblia está dizendo que Ana queria ter um filho e ela não podia ter um filho. E então ela ora, ela clama ao Senhor, ela chora diante da sua presença, ela o busca de todo o coração, ela devota ao Senhor a sua alma, o seu espírito, tudo que ela era naquele momento. Senhor, eu quero um filho. E o Senhor olhou para Ana e percebeu tanta paixão no seu coração. E ela disse assim, ele disse assim: olha, eu vou te dar um filho, mas não apenas um filho, mas eu vou te dar o filho. E Samuel foi levantado através de uma mulher que era estéril, irmãos. O último dos juízes, o primeiro dos profetas, um homem extraordinário. A Bíblia vai dizer para nós, olha, que o Senhor era com Samuel de tal forma que nenhuma das suas palavras caía por terra. Tudo que Samuel falava se cumpria, porque ele foi gerado em paixão. Ela disse: Senhor, eu quero um menino, e se o Senhor me der, eu darei ao Senhor. Depois que ele for desmamado, eu o colocarei no templo do Senhor, para que ele possa te servir por todos os dias da sua vida. Sabe, eu fico imaginando que quando o Senhor ouviu essa oração de Ana, disse assim: rapaz, essa mulher mexeu comigo. E a esterilidade daquela mulher foi sarada. Se você quer ser sarado, você precisa ser apaixonado pelas promessas de Deus, amém? Sabe o que é que nós aprendemos aqui? Que orações apaixonadas podem curar-nos de grandes males. Orações apaixonadas liberam o poder do céu. Você não precisa responder isso para mim, mas para você mesmo. Quantos de vocês têm orado? Quantos de vocês têm jejuado? Quantos de vocês têm clamado dia após dia: Senhor, me dê almas? Ou será que talvez nós estejamos ocupados demais com o nosso trabalho, ocupados demais com as coisas da nossa casa, ocupados demais com os sonhos da nossa vida, quando a Bíblia vai dizer que tudo isso ficará? Mas você já parou para pensar que alguém pode ter o destino eterno da sua vida mudado através da sua vida? Nós precisamos aprender a ser apaixonados pelas promessas de Deus. E eu e você viemos a esse mundo, não foi para nos tornarmos grandes nessa terra, irmãos. O Senhor Jesus disse: olha, o meu reino não é dessa terra, o seu reino também não é dessa terra, amém? Nós precisamos colocar os nossos olhos no reino de Deus. Seja apaixonado pelas promessas de Deus. Ele tem promessas para a sua vida, e Ele quer cumprir cada uma dessas promessas, amém? Você sabia que se você ganhar uma pessoa para Cristo, você opera de tal forma que
toda uma família, que toda uma estrutura de uma cidade, que toda uma estrutura de uma nação pode ser mudada. Alguns meses atrás, o Senhor nos dirigiu para irmos às pessoas das ruas. Vocês lembram disso? Pessoas que estavam passando fome, pessoas que estavam se drogando nas ruas, e nós pedimos uma direção do Senhor, fomos para um lugar, fomos para outro, e depois o Senhor nos dirigiu aqui para o centro da nossa cidade, em Paulista. E ali nós nos deparamos com muitas pessoas perdendo a sua vida porque não tem um propósito. Pessoas que muitas vezes têm uma casa, que têm uma família, mas que deixam a casa e a família para viver no mundo das drogas, da prostituição e tantas outras coisas. E aí nós fomos uma vez levando comida, fomos outra vez levando comida, fomos outra vez. E ali nós passávamos um tempo e nós compartilhávamos da palavra do Senhor, compartilhávamos do coração, tocávamos aquelas pessoas, orávamos por aquelas pessoas. E um dia nós encontramos um homem que estava lá sentado, num cantinho. E ficamos ali olhando para ele, eu me aproximei dele, nós começamos a conversar. Me apresentei para ele, ele se apresentou para mim. É o Gedaías, vocês conhecem. E ele dizia assim para mim: pastor, estou nesse lugar, mas eu não queria estar aqui. E aí nós começamos a conversar. E aí a gente começou a se aproximar dele. E eu disse assim: olha, você desejaria sair desse lugar? Você desejaria ir para uma casa de recuperação e começar um novo momento na sua vida? E ele disse assim para mim: pastor, é tudo que eu quero. Aí você pergunta assim para mim: e o senhor tem casa de recuperação? Porque parece simples, né? Ah, você quer? Então a gente vai lá e vai encontrar uma casa e você vai entrar. Irmãos, não é assim. Mas eu não posso me deixar paralisar pelas minhas limitações. Eu creio num Deus que abre portas, amém? E ele disse: olha, é tudo o que eu quero. Isso era uma sexta-feira. E ele estava dizendo assim, eu acho que é agora em setembro. Não sei se Dorothy está por aqui, não está? Qual é a data do aniversário dela, Sandra? Pronto, é o mesmo dia do aniversário dele, eu lembro disso, porque é o mesmo dia do aniversário. E aí ele disse assim, olha, ele disse: pastor, terça-feira é o meu aniversário, era 1º de setembro. Isso vai fazer 2 anos. Se eu não me engano, 2 anos. E eu disse: olha, nós vamos levar você para uma casa de recuperação. Terça-feira eu venho encontrar você. Ele disse assim: eu vou estar esperando. E aí terça-feira, irmão, eu fui procurar. Nesse período eu fui contactar pessoas. Possibilidades de levarmos ele para uma casa de recuperação. E a gente conseguiu uma porta que se abriu, terça-feira eu estava lá. E ele disse: eu quero, nós oramos com ele. Na quarta-feira a gente leva ele para fazer uma triagem. Na quinta-feira estavam chamando ele para entrar para a casa de recuperação, amém? A vida dele começou a ser mudada, a vida dele começou a ser transformada nesse período. Nesse período, antes dele entrar para a casa de recuperação, porque a gente tem uma célula lá na minha casa, e o cara estava lá na rua, o cara vive no mundo das drogas, o cara vive no meio de bandidos, e eu disse assim: olha, nós vamos levar você para uma casa de recuperação, mas nós precisamos estar perto de você. Eu tenho uma célula na minha casa, eu quero levar você para participar da minha célula. Alguns podem olhar e dizer assim: cara, você é doido, porque tu vai levar um cara que vive no mundo da bandidagem para dentro da tua casa. Irmão, se eu não for apaixonado por pessoas, eu não vou alcançá-las, eu não vou tocá-las, eu não vou transformá-las. Eu não vou modificar as suas vidas. Entendendo que não somos nós quem fazemos isso, mas nós cooperamos com o Espírito Santo, amém? É isso que diz a Bíblia. E estava ele lá ainda muito chapado das drogas, mas estava lá numa cela. E depois ele tornou aí, depois ele tornou aí de novo, e depois ele tornou aí de novo, e ele entrou na casa de recuperação. Semana passada, eu compartilhei isso no grupo da igreja. Ele mandou um áudio para mim, porque ele tinha um irmão que também era drogado.
E ele mandou uma foto para mim dele, o pai, o irmão, a irmã, toda a família na igreja. E ele disse assim: pastor, meu irmão aceitou Jesus. No outro dia ele manda uma foto para mim, do Desafio Jovem do Recife. E o irmão dele estava dando entrada numa casa de recuperação. Irmão, se nós não formos apaixonados, nós não vamos transformar vidas. É muito mais fácil nós olharmos para ele e dizermos assim: eles não querem nada. É verdade que muitos vão estar ali e não vão ter forças. Muitos de fato não vão querer. Mas isso não é comigo nem com você, é com eles. O meu papel e o seu papel é amá-los como Cristo nos amou. É darmos a nossa vida como Cristo deu a sua vida por nós. E nós temos dito isso diante do Senhor nas nossas orações. Senhor, sabe essas pessoas? Um dia eu estava na igreja lá, do nosso saudoso João da Cruz. Tinha um pastor que estava pregando lá. E ele estava dizendo assim: olha, as pessoas, elas querem que as pessoas cheguem prontas. Porque olha, de fato dá trabalho, não é verdade? Quando as pessoas elas chegam para serem lapidadas. É muito melhor você pegar uma pessoa já tomado banho, limpinha, cheirosinha e sentar do lado dela, do que você pegar uma pessoa suja, fedorenta, dar um banho, trocar a roupa, para dar um grau nela para você ficar do lado dela. É ou não é verdade? E ele dizia, olha, que muitas vezes é isso que acontece na igreja. Ele está dizendo assim: olha, as pessoas não querem aqueles que não prestam. Mas ele liberou uma palavra e ele disse assim: olha, se você quiser aquelas que ninguém quer, até aquelas que todos querem, Deus dará a você. Irmãos, um fogo queimou dentro do meu coração. E eu comecei a gritar dentro da igreja, dizendo: eu quero, eu quero, eu quero. Ele então se dirigiu para mim e disse assim: então se você quer, receba. E eu recebi aquela palavra. E desde então o Senhor começou a abrir portas para nós tocarmos essas vidas. Irmãos, muitas delas nem vão permanecer aqui conosco, mas isso não importa. O Gedaías não está aqui conosco, mas ele está com a sua família, servindo a Deus e resgatando vidas em outro lugar. Isso é o que importa. Então nós precisamos entender, olha aqui, isso precisa queimar no nosso coração. Nós precisamos ser apaixonados pelas promessas de Deus. E ser apaixonado pela promessa de Deus significa ser intenso na direção que Ele nos tem dado. Um dia o Senhor nos deu uma palavra. Isso pode parecer louco demais se nós formos olhar simplesmente na racionalidade. O Senhor disse para nós: olha, eu estou dando a chave de uma cidade nas suas mãos. Eles virão. E nós cremos nessa palavra e desde então nós temos procurado ser intensos nisso, porque se nós não formos, eles não virão. Então seja apaixonado pelas promessas, mas seja também apaixonado pelas pessoas. Você precisa ser apaixonado pelas pessoas que Deus criou. Sabe o que é que a Bíblia diz para nós? A Bíblia diz que o nosso amor um pelo outro é o padrão de medida que nós temos para com Deus. A Bíblia diz assim para nós: olha, se você não ama o seu irmão que você vê, não venha com essa de você dizer que você ama a Deus a quem você não vê. É isso que a Bíblia diz para nós. Então a medida como eu amo o meu próximo é a medida do meu amor para com Deus. A medida como eu trato o meu próximo é a medida do meu tratamento para com Deus. Então nós precisamos ser apaixonados por pessoas. Sabe por quê? Porque Deus é apaixonado por pessoas, irmãos. Irmãos, a Bíblia vai dizer para nós que Jesus é amigo de pecadores. Jesus sentava com aquele que ninguém queria sentar. Jesus chorava com aquele que estava chorando. Jesus comia com publicanos. Os religiosos da época diziam assim: se ele fosse de fato profeta, ele saberia quem é essa mulher, saberia quem é esse homem, ele estaria com ele não estaria sentado com eles. E Jesus está dizendo assim: ei, eu não vim para os sãos, mas eu vim para os doentes. Jesus era apaixonado por pessoas e nós precisamos ser apaixonados por pessoas. Você já parou para pensar que os pecadores, eles gostavam de estar com Jesus? Sim ou não? Ele estava sempre cercado de uma multidão. É ou não é verdade? Não responda para mim, mas agora simplesmente pense. Os pecadores gostam de estar com você?
Eles gostam de estar ao seu lado? Ou será que talvez a tua santidade não ofenda a pecaminosidade dele? E aí eu pergunto para você, quem era mais santo do que Jesus? E as pessoas eram atraídas para estar ao lado dele. Ele olhava como ninguém as olhava. Ele tocava como ninguém as tocava. Nós precisamos ser apaixonados por pessoas, irmãos, porque Jesus amava pessoas, amém? Se o desejo do diabo é matar, roubar e destruir a vida de pessoas, o nosso desejo deve ser encher, reavivar e reconstruí-las. Nós precisamos ser apaixonados por elas, amém? E por fim, nós precisamos ser apaixonados pelos planos de Deus. Seja apaixonado pelo plano de Deus. A sua vida é um presente de Deus, amém? Você está escrevendo a sua história. O plano de Deus ele é tão grande o quanto você poderá realizá-lo. Entenda uma coisa, Deus ele não vai planejar nada para você que você não possa fazer. Se um dia Deus disse para nós que estava nos dando a chave dessa cidade, é porque Ele sabe que nós podemos abrir portas para a glória dEle, amém? E eu não posso ficar me limitando. Eu não posso ficar olhando para a minha pequena estrutura. Eu não posso ficar olhando para as minhas limitações, para as minhas imperfeições. Eu tenho que simplesmente ser apaixonado pelo plano. Se Ele me deu um plano, eu sei que Ele é fiel para que esse plano se cumpra na minha vida, amém? Você já parou para pensar que aqui você só vai viver uma vez? Sim ou não? Sim. Então eu posso dizer uma coisa para você. Viva de uma forma que vale a pena. Você precisa viver de uma forma que vale a pena. Viva intensamente. Olha, sonhe grande, porque Deus, Ele é grande, amém? Se comporta. A própria morte, amém? Nada pode detê-lo. A sua palavra diz assim, olha, se Deus ele é por nós, quem será contra nós? Então nós precisamos ser apaixonados pelos planos de Deus para a nossa vida e se comportar como um vencedor. Deus escolheu você para nascer nessa época, para nascer nesse contexto. Entenda uma coisa, olha, nenhum de nós sabíamos que num tempo como esse nós estaríamos enfrentando uma pandemia, que tantas pessoas estariam morrendo, mas Deus sabia. Ele sempre soube. E Ele sabia que você estaria aqui. E quando Ele olha para você, Ele vê alguém capaz de fazer a diferença na vida de alguém. Deus conhecia os problemas dessa geração. E o fato de você ter nascido nela é porque Deus viu em você uma resposta para essa geração. Diga amém. Você tem uma missão, eu tenho uma missão. E a nossa missão é procurar salvar os perdidos. A nossa missão é restaurá-los. A nossa missão, irmãos, é curá-los. A nossa missão é mostrar o verdadeiro amor de Deus para com a sua vida. Agora, para que isso aconteça, você precisa ser apaixonado pelas promessas de Deus. Você precisa ser apaixonado por pessoas. E você precisa ser apaixonado pelos planos de Deus. Se isso não tomar o seu coração, você simplesmente vai passar por essa vida. Você pode até ser bem sucedido nessa vida, mas depois que tudo isso acabar, o que é que permanecerá? Entenda uma coisa, nós não estamos dizendo para você que você não pode almejar coisas aqui, que você não deve buscar coisas aqui. Mas nós estamos simplesmente afirmando, assegurando
aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo disse: de que adianta você ganhar o mundo inteiro e você perder a sua alma? Sem paixão, você não viverá o propósito de Deus para a sua vida. E Deus, Ele tem propósito para você. Amém? Deus, Ele quer usar você. Deus, Ele quer fazer a diferença através da sua vida. E o poder do Senhor, Ele está nesse lugar, amém? Nós vamos então estar adorando ao Senhor. Depois a minha oração por você será para que o seu coração queime pelo propósito de Deus para a sua vida. Que você seja apaixonado pelo propósito de Deus para a sua vida, amém? Fica de pé em nome de Jesus, se você pode.